Segundo Reis 4:32 diz assim: tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os seus olhos. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos ler alguns desses versículos. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Muito obrigado pela Tua grandeza, mas também pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Senhor, nessa noite nós clamamos que o Senhor derrame uma chuva de sabedoria sobre a igreja, revelação. Não sejam só informações, mas o Senhor venha mesmo falar dentro de nós. E o Senhor nos mude pela Tua palavra. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração sincera diante do Senhor. Amém e amém. Eu tenho um tema para compartilhar com vocês hoje à noite, assim: não deixe os pequeninos morrerem. Amém? Você pode dizer isso aí para o seu irmão: não deixe os pequeninos morrerem. Ok, queridos? Irmãos, esse final de semana foi muito especial para nós aqui, muito especial, porque nós tivemos o primeiro encontro de juvenis, né? Então foram crianças de 9 até 12 anos. Irmãos, e foi tão gostoso, né? Hoje mesmo, eu estava aqui, eu chorei, né? Assim, vendo crianças sendo quebrantadas, crianças sendo batizadas no Espírito Santo. Irmãos, é uma coisa linda, 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 ninguém aguenta, não é? Crianças se arrependendo de pecado, não é? Irmãos, como que eles entendem isso? E eles vêm desesperados, chorando muito, para confessar os pecados deles. É coisa mais linda, não é? Tocou muito na gente que trabalhou nos bastidores do encontro. Foi muito poderoso, mas eu sei que muito mais do que isso, tocou muito neles, nos pequeninos, nesse final de semana. E eu fiquei pensando muito neles, porque, irmãos, nós precisamos entender o seguinte: os nossos filhos, esses pequeninos, já entendem muita coisa, e eles precisam ser levados a Cristo. Quem está me entendendo? Não é? Se eles não forem levados a Cristo, irmãos, eles estão mortos também. E eu fico pensando, por que a gente demora tanto a pregar o Evangelho para essas crianças? Não é? Assim, a pesquisa informal que a gente tem feito é que as crianças a partir de 8, 9 anos, irmão, elas nunca fizeram decisão por Jesus. Claro que agora elas estão fazendo, não é? Mas isso já deveria ter mudado há muito tempo. Ah, pastor, eu não tenho filho criança, a palavra não me interessa. Mas você talvez tenha netos, não é? Talvez você tenha sobrinhos. Talvez você vai ter filho ainda. Talvez você tenha pequenos vizinhos. Então essa palavra é para todos nós, irmãos. E foi o Espírito Santo que mandou para a igreja. Amém? Irmão, tem 4 leis espirituais que as nossas crianças estão também. Elas precisam obedecer essas 4 leis. Quais são as 4 leis espirituais, vocês sabem? Primeira lei espiritual: Deus nos ama e tem um plano pessoal para cada um de nós. Amém? Segunda lei espiritual: o pecado nos separou de Deus, consequentemente do seu plano e desse amor. Não que ele nos deixou de amar, mas nós perdemos o contato com Ele, formou-se um abismo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz que todos estão mortos nos seus pecados e delitos. As crianças também. Quem está me entendendo? Qual que é a terceira lei espiritual? Jesus morreu por esses pecados, não é? E Ele é a ponte que nos liga novamente a Deus. Amém? Essa é a terceira lei. E qual que é a quarta lei? Através de uma oração, eu posso entregar minha vida a Jesus, e eu posso convidar para Ele morar no meu coração, e eu posso ter de novo esse acesso a Deus. Amém, queridos?
Agora veja bem, por que a gente está vendo essas crianças morrerem e a gente não está fazendo nada, não é? Então, eu tenho visto assim, muito esforço dos pais em geral, não é? Para investir no sucesso secular deles, nos estudos deles, não é? Enfim, tudo isso, eu vejo muito esforço, e isso está certo. Quem está me entendendo? Está certo, tem que fazer mesmo isso. Mas, irmãos, tenho visto muito pouco esforço para levar Jesus para eles. E isso é a coisa mais importante, porque o que vale eles ganharem o mundo inteiro e perderem a alma deles, não é? Então a nossa prioridade deveria levá-los a Cristo, levá-los a Jesus, não é? Então essa história aqui que eu acabei de ler, ela vai falar sobre isso. Ela vai falar sobre uma criança morta, não é? E vai falar sobre uma família e uma igreja. Vamos colocar assim, não é? Porque, irmãos, a ressurreição dos nossos filhos ou das nossas crianças, porque não precisa ser nossos filhos para a gente se envolver, é um trabalho da família junto com a igreja. Amém, queridos? Não pode ser um trabalho só da família, não pode ser um trabalho só da igreja. Quando eu vejo essa história, é perfeita, porque tem uma família que se envolve, o menino morre, não é? Ele fica doente, e o pai leva ele para a mãe, e a mãe fica com ele ali até o meio-dia, com certeza orando pelo menino, mas ele morre no colo dela, não é? E essa mãe, ela vai participar desse processo da ressurreição dele, não é? Então, o que ela vai fazer? A primeira coisa que ela faz, ela pega o menino e coloca na cama do profeta. Depois ela vai lá no monte onde o profeta vive, ela paga o preço, sobe naquele monte, é um monte enorme em Israel. Ela foi lá em cima, não é? Vida de monte pelo filho que morreu. E então ela apresenta o caso para o profeta. O profeta diz assim: não, eu não posso ir lá, mas vou mandar meu secretário. Ela diz: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei enquanto o Senhor não for comigo. Quer dizer, alguém que está determinada pela ressurreição do seu filho, pela ressurreição das suas crianças. Alguém que não vai abrir mão disso por coisa alguma. Sabe, irmãos, por isso eu digo que ela é uma das heroínas dessa história, e a família tem que estar envolvida mesmo, porque ela poderia simplesmente fazer o seguinte, como todo mundo faz: morreu, vamos chorar, tudo que a gente pode, e depois vamos enterrar. Mas o que ela faz? Ela diz: não, ele vai ressuscitar, não é? E ela vai atrás do profeta para que isso aconteça. Então, o profeta aqui representa a igreja. Eu estou dizendo que ela não fica tentando resolver sozinha em casa, porque ela sabe que a igreja é a cidade de refúgio. Amém, queridos? Onde o vingador só não pode entrar na cidade de refúgio. Ele só não pode pegar o assassino involuntário dentro da cidade de refúgio. Mas ele pode pegar o assassino involuntário dentro da casa dele, sim ou não? O cara matou sem querer, vou correr lá para minha casa. Ele pode ser morto lá dentro. Mas na cidade de refúgio, que no Novo Testamento é representada pela igreja, o vingador não pode entrar. Então, o trabalho da ressurreição dos nossos filhos, por que eu digo ressurreição? Porque, irmãos, se eles não entregarem a vida a Jesus, eles estão mortos. Não sei se eu estou chocando vocês, porque parece que tem muita gente enganada. Mas é criança ainda. É criança ainda. Deixa crescer. Por que a gente vai esperar eles crescerem? E se eles não crescerem? Não é? Irmãos, tem que ser agora. Tem que ser agora que a gente tem que levar eles a Jesus. Então, veja bem, eu quero aprender aqui com a Sunamita, representando a família, e a gente já aprendeu um pouquinho. Agora, vamos ver então o trabalho do profeta Eliseu, porque a gente pode aprender muito com ele também. Essas 4 coisas aqui para a ressurreição dos nossos pequeninos. Então, em primeiro lugar, irmãos, em primeiro lugar é a afeição. Não tem ressurreição sem afeição. Quer ver? Lê comigo aí, 2 Reis 4:32. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então isso aqui é muito interessante, irmãos. Onde é que o menino estava? Sobre a cama. E essa história é legal porque
Lá atrás, o Elias, que viveu antes do profeta Eliseu, o Elias que era o discipulador do profeta Eliseu, o Eliseu substituiu o Elias, ele teve uma experiência parecida com o filho da viúva de Serepta, que morreu, não é? E o Elias, ele falou para a viúva: cadê o menino? Ela disse: está aqui, me dê ele aqui. Ele pegou o menino da mão da viúva de Serepta e levou para a cama dele. Acho tremendo isso. Irmãos, então, porque isso é muito importante. Por que é importante isso? Porque, irmãos, nós precisamos levar os nossos filhos, vamos dizer assim, para a cama. Porque eu vou te falar uma coisa, é lá na cama o lugar de intimidade, é lá na cama que quando para tudo, que a gente deita lá, que vem aqueles problemas, que vem as nossas preocupações, que vem as nossas prioridades. É engraçado. Lá na cama a gente podia fazer um diagnóstico de quais são as nossas prioridades. É só a gente pensar naquilo que não deixa a gente dormir. Quem está me entendendo? É lá na cama. E por que a gente não tem levado para a cama a salvação dos nossos filhos? Por que a gente não tem levado para a cama essa preocupação do crescimento espiritual deles? Então, irmãos, a primeira coisa é levá-lo para a cama. Isso é muito importante. Muito, muito importante. É interessante que a primeira providência do Eliseu foi assim, ele falou assim: eu não vou, mas eu vou mandar aqui o Geazi, o meu secretário. E deu para o Geazi um bordão, uma vara. E falou assim: coloca a vara sobre o menino e ele vai ressuscitar. O Geazi chegou lá, colocou a vara em cima do menino. O que aconteceu? Nada. Nada, irmãos. Isso não é afeição. Uma vara não tem sentimento. A gente jamais vai ressuscitar os nossos filhos se a gente não tiver essa afeição, essa intimidade, se eles não forem para a cama com a gente. Amém, queridos? Então, a primeira coisa aqui é isso, afeição, ok? Muito bem, a segunda coisa aqui, você quer ressuscitar o seu filho, quer ressuscitar essa criança que está em volta aí, que está perto da sua casa, esse sobrinho, esse neto, quer levar essa criança para Jesus, para ela ter vida. Então, a segunda coisa aqui é morte. Jamais nós conseguiremos levar os nossos filhos para Jesus se não morrermos. Olha o que diz 2 Reis 4:34. Subiu à cama, o profeta Eliseu, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino esquentou. É muito interessante isso, gente, porque é uma identificação com o morto, né? Ele deita em cima do morto, coloca a boca na boca do morto. Já pensou? Quem teria coragem de colocar a boca na boca do morto? Coloca a boca na boca do morto, coloca os olhos nos olhos do morto, coloca a mão na mão do morto. É uma identificação. Eliseu está morrendo junto com ele. Irmãos, para Jesus nos ressuscitar, o que foi que ele teve que fazer? Ele teve que morrer. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Quer ver? O que significa boca na boca? Por que eu digo que a gente tem que se identificar com eles, para a gente conseguir levá-los para Cristo? Irmãos, o que eles estão falando? O que a nossa criança está falando? A gente está entendendo o que ela fala? A gente está se esforçando para falar a linguagem dela, não é? Irmãos, esse encontro marcou muito, porque, meu Deus, eles sabem muita coisa, é incrível. Eu ministrei para eles hoje. Eles sabem muita coisa, não é? Mas aí eu me esforcei para falar a linguagem deles, para eles me compreenderem, não é? Então, boca na boca significa o seguinte: meu filho está me entendendo, está entendendo minha linguagem de amor por ele, por exemplo? Qual é a linguagem de amor do meu filho? Não é? Você sabia que nós temos 5 linguagens de amor? Sabia que você pode estar amando o seu filho numa linguagem que ele não entende o seu amor? Sabia disso? Boca na boca. O Eliseu colocou a boca na boca, colocou os olhos nos olhos. Sabe o que significa isso? Ver a vida através dos olhos deles. Sabia que eles são tentados em algumas áreas? Sabia que muitos deles sofrem por rejeição? Vocês nem sabem. Sabia que eles se sentem preteridos, não é? Em relação aos seus irmãos, e sofrem por isso? Vocês sabiam disso?
Sabiam que esses são os pecados que eles confessam? Sabiam que eles confessam amargura contra os pais? Sabia disso? Irmãos, nós não estamos vendo a vida pela ótica deles. Eles têm uma ótica diferente da nossa. E se a gente não se posicionar agora, para a gente fazer isso, a gente falar a linguagem deles e ouvi-los e ver a vida pela ótica deles, a gente precisa morrer, porque dá trabalho. Dá trabalho. Entende? E ele fala aqui sobre que o profeta colocou a mão, escuta bem, colocou a mão sobre a mão dele. Não é? O que significa isso? Irmãos, esse toque, não é, da criança com os pais, esse relacionamento de abraçar, de beijar, de tocar, que a mão é esse sentido, não é, da percepção da vida, de tocar nas coisas. Então, irmãos, se a gente jamais vai levar nossos filhos a Jesus, se a gente não falar a linguagem deles, se a gente não vê a vida como eles estão vendo, se a gente não tocar neles, jamais, eles não vão entender o amor de Deus, não é? E sabe uma coisa que eu achei tão interessante? Uma coisa que eu achei tão interessante é que o profeta diz que ele se estendeu para deitar em cima do menino. Aí eu pensei assim, puxa vida, mas como assim? Imagina o Marcão, imagina se o profeta Eliseu fosse do tamanho do Marcão. Imagina se o menino fosse, sei lá, ele era uma criança, né? Ele era uma criança. Imagina se ele fosse aí, deixa eu ver, uma criança assim, que não seja muito grande, né? Sei lá, uma criança aí de 7, 9 anos, não sei. Aí imagina o Marcão deitar em cima dele. Aí eu falei assim, puxa vida, mas o texto diz que o profeta se estendeu, versículo 35 do capítulo 4. Ele se esticou na outra tradução. Peraí, não seria melhor se encolher para ele ficar do tamanho do menino? Peraí, imagina o Marcão querendo deitar em cima do menino e colocar a mão na mão. Então, não era melhor se encolher? Não é? Irmão, sabe o que Deus falou no meu coração? Para a gente conseguir a ressurreição deles, a gente vai ter que se esticar mesmo. A gente vai ter que crescer mesmo. E eu tive essa experiência. Porque assim, ó, eu falei para a Mila era a coordenadora do encontro, e eu falei assim, amor, me libera dessa palavra. Libertação para criança, eu não dou conta. Não sei falar para eles. Só que eu falei isso para ela já ontem, porque, irmãos, eu venho tentando. Eu venho pensando em alguma coisa. E eu estava desesperado. E o tempo estava correndo, né? Não, ontem foi sábado. Eu falei com ela sexta-feira. Falei, amor, vai estar lá o pastor Ricardo, vai estar lá o pastor o Fábio. Dá para um deles. Dá para Ana, que já trabalhou com criança. A Mila falou assim, amor, eu queria você, porque você é o pastor da igreja. Eu queria que eles tivessem esse contato com você. Puxa vida, tá bom. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Eu me estiquei. Quem está me entendendo? Irmãos, eu fui estudar. Eu fui pesquisar uma maneira de eu poder tocar neles. Como que eu falaria a linguagem deles? Irmãos, e eu enchi, não é, a minha palestra de teatro. Tudo foi no visual. Aprendi lá, pesquisando, que eu tinha que fazer muita pergunta para eles. Que eu não poderia só falar, senão eles viajam, rapidinho eles saem. Não é? E aí eu falei o tempo todo perguntando. Irmãos, eu vou te falar, foi top das galáxias. E aí eu aprendi que não poderia demorar muito tempo, porque o poder de concentração deles é pequeno. Eu fui pesquisar, eu fui crescer, eu fui me informar para poder tocar neles. Irmãos, eu toquei neles. Tão lindo, eu me emocionei, porque eu fui falando na linguagem deles, e também eu aprendi lá que não era para falar igual criancinha. Era para falar de boa. Irmãos, e eles foram entrando na palavra, foram se envolvendo, tinha criança chorando. Foi muito top, irmão. Eu saí tão empolgado, meu Deus, quero mais. Então, sabe o quê? Nós temos nos esticado para alcançar o coração dos nossos filhos para Jesus. Nós temos lido alguma coisa para a gente falar na linguagem deles a respeito de Jesus. Entende? Nós temos crescido para dar para eles. Então, o profeta Eliseu, ele sabe que ele só vai, que o bastão não vai funcionar.
Ele sabe que a religião sozinha não vai funcionar. Só colocar o bastão do pastor em cima do menino não vai funcionar. Só colocar informação em cima do menino não vai funcionar. E não funcionou, ele não ressuscitou. O que ressuscitou foi a aproximação, foi a identificação, não é? Primeiro, como eu disse, a afeição, não é? Ele levou ele para a cama, pensou nele, amou aquele menino, não é? Se preocupou com a vida eterna dele, ou com a morte eterna dele. Aquilo passou a ser um problema para ele. Levou para a cama, depois ele morreu, porque, irmãos, tem que morrer para fazer isso aqui. Porque senão, se a gente viver só a nossa vida, a nossa correria, os nossos alvos, jamais a gente vai conseguir falar a linguagem de uma criança. Jamais a gente vai ver a vida na ótica de uma criança. Jamais a gente vai tocar numa criança. Ela vai estar ali esperando o nosso toque, o nosso abraço. A gente vai estar correndo tanto que a gente não vai colocar a mão na mão. E a gente jamais vai ter paciência para se esticar, para crescer, porque eles são importantes, eles precisam ser alcançados pelo Evangelho. Irmãos, a gente está falando tanto de missões, e vamos pregar o Evangelho na China, e vamos pregar o Evangelho não sei aonde, beleza, vamos lá. Mas e quem que vai pregar para as nossas crianças? Quem que vai alcançar as nossas crianças? Irmãos, tem que ser nós mesmos, não é? Então a segunda coisa que é isso, não é? É essa morte, a gente tem que morrer. Eu vou te dizer, se você não morrer, você não ganha seu filho. Não ganha. Irmãos, eu estou lendo um livro com meu filho. Olha, irmãos, eu estou pagando um preço. Eu tive que colocar esse livro na minha agenda. Eu tive que reformular o meu dia, não é? Porque eu sei que ele precisa desse valor. O livro que eu estou lendo com ele é O Temor do Senhor, né, do John Bevere. E eu estou fazendo isso todo dia. Estou pagando um preço. Mas sabe o quê? Eu estou crescendo junto. Eu já li o livro, mas eu estou recebendo mais uma vez. Eu estou parando para falar a língua dele. Eu estou parando para ver do jeito dele. Eu estou parando para ouvi-lo mais. Eu quero ver como é que ele vê a vida. Eu quero ver onde que ele está sendo tentado. Sabe o que, irmão? Porque a gente pensa que a gente sabe tudo e a gente não sabe nada. Nós adultos pensamos que a gente sabe de tudo. E aí a gente quer só falar. Entra por aqui, sai por aqui. A gente não falou a linguagem dele. A gente falou. Aí, irmãos, o menino ouviu, saiu. Aí ele diz assim na nossa língua: acabou, pai? Acabou, beleza. Amém. E a vida continua. Amém, querido? Terceiro lugar. O que foi que o profeta fez? Ele orou, oração. Segundo Reis 4:33, então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Irmãos, eu nem vou te perguntar isso. Quanto você tem orado pelos seus filhos? E mais, quanto você tem orado com os seus filhos? O profeta Eliseu não apenas orou por ele. Peraí, não, deixa ele lá, eu vou orar aqui. Eu vou orar aqui, não. Ele foi lá. E ele estava ali, irmãos, grudado nele. Orando nele. Que coisa linda. Pagando um preço de oração. O reino dos céus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Aleluia. Agora veja bem. Depois de orar, veio a estratégia. Entende? O que a gente faz? A gente vai e faz a estratégia e não ora, não funciona. A gente tem que primeiro orar e depois a gente age, não é? Age. Oração e ação tem que andar juntas. Aí Deus vai dar estratégia, como que a gente vai ressuscitar o nosso filho. Ok, queridos? Muito importante isso aqui, irmãos. Porque a vontade de Deus, João 6,39, a vontade de Deus é que nenhum daqueles que Ele nos deu se perca. Não é Jesus que falou isso, Ele disse assim: a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que Ele me deu. Deus te deu os teus filhos.
Quantos pais tem aqui? Não é? Deus te deu os teus filhos. E sabe qual é a vontade dele? Qual que é a vontade dele? Que nenhum deles se perca. Nenhum deles se perca. E nós somos tão responsáveis, não é, por esse processo, irmãos. Eu tenho lido muitos livros, eu gosto muito de ler livros. Sabe o quê? Eu estava vendo uma coisa em comum entre uns caras que eu sou apaixonado, assim, que eu leio muito eles. Um deles é o John Bevere, outro é o Reinhard Bonnke, o outro é o John Maxwell e o outro é o John Wesley. São caras que eu sou apaixonado. Eu leio muito esses caras. Todos eles me influenciaram muito e me influenciam muito. Sabe uma coisa que eu estava percebendo neles? Esses dias a gente estava lendo a biografia do Bonnke com os meninos e a gente descobriu que o Bonnke é... Irmãos, eu nem me lembro qual que é a geração de pastores que ele é. O pai dele era pastor, o avô dele era pastor, o bisavô. Irmãos, uma geração de crentes. Entende o que eu estou falando? E uma geração de pessoas que oraram pela próxima descendência, pela sua descendência. Não é? O Maxwell também conta muito do pai dele, da influência que o pai dele deixou nele, as marcas que quase todo livro do Maxwell ele fala do pai, as marcas que o pai deixaram nele. O pai dele também era um pastor, um homem de Deus, não é? E eu estava vendo também o John Wesley, porque o John Wesley, ele foi marcado pela... Eu sabia que ele era filho da Susana Wesley. A Susana, irmãos, pensa numa mulher crente, ela tinha 19 filhos. Ela fazia o culto devocional deles, né, da família, que acabou virando um culto para a comunidade, que iam 200 pessoas. Aí ela mudou o horário do culto da família. Tanto que ela ensinou todos os filhos a lerem, porque ela dizia assim mesmo: ninguém vai para a escola, não é? Até que Jesus não esteja no coração deles. Então, bem cedo, ela começava a ensiná-los a ler. Ela alfabetizou todos, não é? E quando ela considerava que o menino convertia por dentro, quando ela começava a ver as marcas de Cristo nele, aí eles iam para a escola. Susana Wesley, a mãe do John Wesley. Essa harpa cristã que nós temos, a maioria dos hinos foram compostos por Samuel Wesley, o Charles Wesley, não é, que é o irmão dele, filho da Susana. Pensa numas crianças, irmão, que foram marcadas pelos pais. Pensa numas crianças que foram influenciadas pela sua família. Que coisa linda. Entende? Então, irmão, não é só levar o menino para a igreja. Eu vejo muito isso. Eu conheço muita gente assim, não é? Eu conheço crentes e não crentes que falam assim: não, mas você não é crente ainda, irmão? Não, eu não. Não, mas o meu filho vai todo domingo lá. Não, eu quero que ele vá mesmo, Ele vai até num negócio aí de, como é, célula, como é que é? Celulose, como é que é? Célula. Não, eu quero que ele vá mesmo. Sabe o que é isso, irmãos? É o pai que coloca o bordão, a vara, em cima do menino e diz: ressuscita. Não funciona. Tem que ser influência dos pais, amém, queridos? Vida de oração sobre essas crianças. E o último lugar, gente, para a gente orar. Então vamos só rever. A gente jamais vai ressuscitar os nossos filhos sem essa afeição, sem levá-los para a cama, sem que isso seja uma preocupação para nós, não é? Eu vejo tanta gente tão preocupada porque o menino tirou nota baixa. Claro, eu não estou dizendo que não é para se preocupar. Tirou nota baixa. Meu Deus, nem dorme porque tirou nota baixa. A criança está indo para o inferno, para a morte eterna. Isso deveria tirar o nosso sono, não é? Então, não há ressurreição sem a gente pagar o preço, sem a gente morrer, né? Para falar o idioma, para ver a vida na ótica deles, para tocá-los, ser tocado por eles. Tem que morrer. Não tem ressurreição sem vida de oração por eles e com eles. E último lugar, gente, quero orar com você. Não há ressurreição, a gente não vai conseguir essa vida de Jesus neles, essa nova vida de Cristo neles, sem reflexo. Eu vou te explicar isso.
Segundo Reis 4:34 fala: subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a sua boca, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Diga assim comigo: a carne do menino aqueceu. Então, acho interessante porque, olha só, gente, e foi isso uma das coisas que me tocou aqui, nesse encontro, porque eu vi os filhos de vocês aquecidos, quentes, não é? Cheios de Jesus. Eu vi isso. Agora, sabe o que aconteceu com Eliseu? Ele deitou a primeira vez em cima do menino e fez tudo isso, todo esse processo que o Espírito Santo deu para ele. E sabe o que aconteceu? Ele aqueceu, mas ele não ressuscitou. Ele só aqueceu. É interessante isso. Porque muitos de nós, irmãos, a gente vê o filho aquecido. Olha, tão bonitinho. Ele até leu a Bíblia ontem. Semana passada, quando ele veio da célula, ele chegou falando sobre o que ele ouviu lá, aquecido. Mas a gente não mantém isso. Foi o que o Eliseu fez. O Eliseu viu que ele aqueceu, mas ele não ressuscitou. Então o Eliseu desceu da cama e a Bíblia diz que ele andava de um lado para o outro. Parece que tinha uma impaciência no Eliseu. E oração, e orando. Ele estava em crise, ele não ia desistir. Ele só aqueceu, não é suficiente. Quem está me entendendo? Irmão, não é suficiente o que aconteceu aqui. Não é suficiente. Eles aqueceram. Mas a gente tem que continuar. E o Eliseu então foi mais uma vez para cima, subiu no menino, fez tudo de novo. Aí sim. Por que eu falei reflexo? Irmãos, o que aqueceu o corpo do menino, claro que não foi o calor do Eliseu. Escuta bem o que eu vou te dizer agora. Não foi o calor do Eliseu que ressuscitou o menino. O que foi que ressuscitou o menino? Foi Deus. Foi o Espírito Santo. Mas Deus usou o calor do Eliseu. Aquela narina, respirando dentro daquela narina do morto frio. Aquela respiração quente. Aquela boca quente em cima do menino, aquela mão quente em cima da mão do menino, aquele corpo quente em cima do corpo do menino. Deus usou esse instrumento. Irmãos, se o Eliseu tivesse frio, se o Eliseu tivesse morto, ele não aqueceria o menino. E nós jamais vamos esquentar os nossos filhos se nós estivermos frios. Entende o que eu estou falando? Por isso que eu estou te falando reflexo. Eles vão receber o nosso calor. Jesus disse assim, lá em Lucas 12:49, ele diz assim mesmo: eu vim para pôr fogo na terra, e bem quisera que ela já estivesse a arder. Então, irmãos, a gente só consegue incendiar se a gente estiver incendiado. É a história dessa que eu estou falando: manda o filho para a igreja, manda o filho para a igreja, mas a pessoa não se incendeia. Quantos querem ver os seus filhos se rendendo a Jesus? Então, irmãos, nós precisamos urgentemente pegar fogo, deixar o Espírito Santo nos queimar. Amém, queridos? Coisa linda, que coisa linda. Eu acho tão tremendo isso, irmãos. Aí a Bíblia diz que na segunda vez o menino espirrou. Atim, 7 vezes. Vamos espirrar 7 vezes aí? Vamos lá. Sinal de vida, vamos lá, todo mundo. Atim. Atim, 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 atim e atim. Amém, queridos? Amém. Não somente isso, ele espirrou 7 vezes e a Bíblia diz que ele abriu o olhinho. Ele estava nas trevas, está escrito. Não é o mundo das trevas, o mundo da luz. Fala que nós somos filhos da luz, mas tem um mundo das trevas aí, não é? Aquele menino estava no mundo da escuridão, no mundo das trevas. Mas depois que ele recebeu tudo isso, não é? Ele recebeu o envolvimento de uma mãe que levou ele até a igreja, levou ele até o profeta, pegou no pé do profeta, buscou o profeta, trouxe a igreja para dentro da casa dela, não é? Mas também o envolvimento de um homem de Deus, que foi lá dirigido pelo Espírito Santo, teve afeição pelo morto, não é? Ele morreu para si mesmo e pagou o preço pelo morto, orou pelo morto, não é? E ele mesmo era um reflexo para o morto, ele mesmo era um homem quente, cheio de Deus,
que transferiu vida de Deus para aquele morto. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, irmãos, se nós quisermos ser instrumentos de Deus para ressuscitar os nossos pequeninos, o nosso tema hoje à noite, não deixa, é um clamor do Espírito Santo. Não deixe os seus pequeninos morrerem. Não deixe. Qual é o preço que tem que pagar, pastor? Morra. Alguém falou assim, e eu tenho visto muito isso. Ah, pastor, o homem tentou tocar no meu filho ali, machucar meu filho, e eu parti para cima, porque eu morreria pelo meu filho. Eu acredito. Morreria mesmo. Morreria pelo filho aqui na terra. Morreria para ele ser salvo eternamente. Não é verdade? Eu tenho certeza que a maioria de nós morreria por um filho. Mas nós morreríamos para eles serem salvos, para eles terem vida eterna. Então morrer é isso. Morrer é isso. O que preciso fazer? É falar a língua dele? Ver com os olhos dele? Tocar nele? Se esticar, crescer? Para que ele seja salvo? Então eu vou morrer. Amém? E a gente ser, irmão, também esse reflexo. Agora, eu não sei se vocês perceberam. Quem vem, vamos ver comigo. Quais são mesmo? Me ajuda lá. Quais são? Afeição. Não ouvi. Afeição. Morte. Oração. Reflexo. Perceberam? Perceberam? Quem que percebeu? Afeição. Morte. Oração. Reflexo. Amor. Essa é a maior prova de amor que a gente pode dar para um filho. Amém, queridos? Essa é a maior prova de amor que a gente pode dar para um filho nosso. Levá-lo a Cristo. Levá-lo a Jesus. Eu lembro de cada dia, de cada um deles. Quando eles entregaram a vida a Jesus. Cada um deles. Aquele momento importante.